Olá a todos, como é que vocês estão? Aqui canal Luz no Fim do Túnel. Eu novamente, Helder de Araújo, no dia 26 de fevereiro de 2024. É uma segunda-feira de manhã, aí por volta de 8 horas e 27 minutos. Estamos na Zona Sul, em São Paulo, dia mais ou menos quente, por volta aí de 27 graus. Eu vou hoje abordar um texto adaptado do jornalista brasileiro, que é talvez o mais importante jornalista que cobre o mundo asiático hoje, que é o Pepe Escobar. O eixo da assimetria quer dizer que é um termo da geopolítica. É um fenômeno aí associado ao chamado mundo multipolar. Um fenômeno associado ao mundo multipolar está a toda. Veja, o que é o eixo da assimetria? Ele é composto por atores estatais, portanto, por governos legítimos, e atores não estatais. Por exemplo, insurgentes, guerrilhas, resistências, né? E que empregam manobras assimétricas, não previsíveis, no tabuleiro aí global, a fim de nocautear a famosa ordem baseada em regras, né? Regras que mudam conforme o humor dos poderosos aí, né, do Ocidente. A ordem baseada em regras é liderada, claro, pelo Estados Unidos. A vanguarda do eixo da assimetria é o Ansarallah. O Ansarallah, movimento de resistência do Iêmen, iemenita. O Ansarallah é implacável. Eles abateram um drone MQ-9 Reaper que custa 30 milhões de dólares. Olha o preço de um drone, né? Usando um míssil de fabricação que não vai gastar, talvez, no máximo 10 mil dólares. Quer dizer, então você gasta aí 30 milhões de dólares e você é destruído por um pequeno míssil que custou 3 mil vezes menos, né? O Ansarallah foi o primeiro aí em todo o sul global. Tem um vídeo aí sobre o sul global, né? Acho que é o anterior aí do nosso canal. O Ansarallah foi o primeiro aí no sul global a usar os mísseis balísticos anti-navio contra navios que se dirigiam a Israel. Portanto, navios que estão ligados de um modo ou de outro a Israel ou à Marinha dos Estados Unidos. E o grupo de insurgência mais conhecido ligado ao Ansarallah, como vocês sabem, são os Houthis. Também já tem vários vídeos aí no canal e nos principais canais onde se analisa a geopolítica mundial. O Ansarallah, pode-se dizer, está em guerra com a Marinha dos Estados Unidos. Ele capturou, inclusive, um sofisticado veículo subaquático autônomo, no jargão aí das siglas é o AUV, o Remo 600, que custa 1 milhão e 300 mil dólares. Foi capturado pelo Ansarallah. É um drone submarino na forma de um torpedo capaz de transformar uma maciça carga de sensores. Para onde ele vai agora que ele foi capturado? Ora, vai para a engenharia reversa do Irã. Continuando, pessoal. O Lula é hoje a voz do sul global. Ele teve a coragem de definir a tragédia de Gaza como aquilo que ela realmente é, um genocídio. Os tentáculos sionistas se espalham aí por todo o norte global e também pelos vassalos aqui do sul global, né? Aqueles que prestam vassalagem aos interesses dos sionistas do norte global. O supremacista aí deste Deus, né, vingativo, né, dos sionistas, lá em Tel Aviv, declararam o Lula uma persona non grata em Israel. Persona non grata. Tipo assim, estão loucos, né, ensandecidos com ele, né? A questão é que não foi o Lula quem eliminou 29 mil palestinos, a imensa maioria dos quais são mulheres e crianças. Então, a história não vai perdoar o genocídio praticado por Tel Aviv. Serão julgados persona non grata, não Lula, não. E não em Israel. Serão julgados no mundo inteiro. Anotem.
A fala do Lula também, como nós já analisamos no outro vídeo, é a voz dos BRICS Plus, ou BRICS 10 em ação. É claro que esta fala controversa, né, e instigante foi obviamente combinada de antemão com Moscou, Pequim, Teherã e também, é claro, com a União Africana, uma vez que a frase aí, a reflexão aí lulista foi feita em Addis Abeba, a Etiópia, né, que agora é membro dos BRICS 10. O fato é que a fala foi muito bem programada para entrar em discussão na reunião de chanceleres do G20, que vai ser realizada no Rio de Janeiro. Mas é uma coisa que vai muito além dos BRICS 10. Né? Veja só, o Antony Blinken passou aqui pelo Rio de Janeiro, conversou com Lula, não sei se foi no Rio ou em Brasília, ele conversou com Lula, agora ele está indo para a Argentina, falar lá com o ANCAP, o Milei, né? E ele já fez umas críticas aí a Israel. Então, olha só, o Antony Blinken, o poderoso secretário, apesar de ser um boneco do boneco Joe Biden, ele tem um cargo de poder, né? Que é secretário de Estado do país mais poderoso do mundo, que é ainda os Estados Unidos. O fato é que ele fez críticas às novas ocupações, né, israelenses, né, lá na região do Oriente Médio. Essas críticas, assim, morde e assopra, né? Eu critico você e depois eu te dou dinheiro, arma, né? Quer dizer, é uma hipocrisia absoluta o que ocorre hoje nos Estados Unidos. Continuando aí sobre o Ansar Allah e o eixo assimétrico. A luta do Iêmen pelo nosso povo de Gaza, como dizem os combatentes Houthis, eles se referem assim, o nosso povo de Gaza, quando se referem aos árabes palestinos ali no gueto de Gaza. Né? A luta pelo nosso povo de Gaza é uma questão de solidariedade humana, moral e religiosa. Princípios fundamentais que as potências civilizacionais do Ocidente pregam ou apregoam, mas que, infelizmente, jogaram no lixo, tanto em termos internos quanto internacionais. Uma convergência aí de princípios humanistas criou um vínculo direto entre o eixo da resistência no Oeste Asiático, que é uma outra maneira de designar o Oriente Médio, e o eixo da resistência eslavo no Donbass, onde foi o motivo para a operação militar especial russa na Ucrânia. Então veja só, pessoal, já está se associando, os grandes analistas aí de geopolítica já estão associando o Donbass com a faixa de Gaza. Inclusive, bandeiras aí da resistência palestina foram vistas nos meios russos no Donbass, pois que a Rússia invadiu a Ucrânia para preservar literalmente a vida dos russos, que são maioria na região do Donbass, que estavam sendo massacrados pelos batalhões nazis e neonazis, do Azov e outros batalhões que são pagos aí pelo Ocidente, que envia dinheiro para o Zelensky, e o Zelensky paga esses grupos nazistas, literalmente. Por falar em Donbass, as forças da República Popular do Donetsk passaram 2 anos duríssimos lá em Novorossiya, mas alcançaram o estágio no qual se torna claro, veja só, com base nos fatos acumulados no campo de batalha. Vocês já ouviram falar sobre a curva de aprendizado dos soldados russos? Pois é, a verdade é que negociação hoje, naturalmente, da Rússia com a OTAN, porque a Ucrânia não passa de um proxy aí, de um Estado vassalo que está sendo usado, né, pelo Ocidente, negociação significa apenas os termos da rendição total de Kiev. A tarefa aí do eixo da resistência, do Ansar Allah no Oriente Médio, ainda nem começou, comparada aí com o que aconteceu lá na Ucrânia. A grande resistência palestina e dos grupos que fazem a defesa do povo palestino sequer começou. Quer dizer, a guerra do Oriente Médio, ela mal começou, ela está começando a escalar agora, né? Ao passo que a Rússia vai para o seu 3º ano de guerra na Ucrânia. O secretário-geral do Hezbollah, o conhecido Hassan Nasrallah,
sobre o qual também nós já fizemos vídeos, com sua proverbial sutileza oratória, insinuou que, na verdade, não há nada a ser negociado quanto à Palestina. Se caso houvesse uma negociação, seria uma volta às fronteiras anteriores, às de 1948. Portanto, o eixo da resistência entende que a totalidade do projeto sionista é ilegal, e é imoral e é criminosa. Mas resta a pergunta: o que fazer para jogar o sionismo na lixeira da história? Cenários futuros possíveis, um tanto otimistas, porque a gente sabe do poderio militar israelense, incluiria o Hezbollah tomando posse da Galileia, um passo necessário para futuramente tomar as colinas de Golã, que estão ocupadas também ilegalmente pelos israelenses. Mas permanece o fato de que mesmo uma Palestina unida não teria capacidade militar de reconquistar as terras palestinas roubadas, apenas se houvesse uma grande coalizão e união da resistência. As questões colocadas pelo Sul Global podem ser agora: quem mais, além do Ansar Allah, do Hezbollah, da Rashid al-Shahab, irá se juntar ao eixo da assimetria na luta pela Palestina e pelo povo palestino? Quem estaria pronto para vir morrer na Terra Santa? Detalhe: no Donbass são russos e russófonos que estão morrendo pelas terras historicamente russas, o que nos leva ao caminho rumo ao final do jogo. Apenas uma operação militar especial no Oriente Médio, lutando até o fim, irá solucionar a tragédia palestina. É o que ocorre lá no eixo da resistência eslava. Veja só, pode-se dizer lá, os que se recusam a negociar com Sergei Lavrov terão que se haver com o Shoigu. Quer dizer, ou você negocia com o nosso ministro das Relações Exteriores, ou você vai enfrentar a nossa artilharia. Né? Continuando, pessoal, o neocon de plástico, o secretário de Estado Tony Blinken, deixou escapar a verdade da situação ao definir sua tão querida ordem internacional baseada em regras. Ele falou o seguinte: se você não está na mesa, você está no menu. O menu é o local onde você tem lá a descrição dos pratos, né? Segundo essa sua própria lógica, né, é claro que se a Rússia e os Estados Unidos estão na mesa, a Ucrânia está no menu. Quer dizer, ela está à disposição, né? Mas e quanto ao Mar Vermelho, os hutis que defendem a Palestina contra os Estados Unidos, leia-se Estados Unidos, Reino Unido e Israel, né, estão claramente na mesa. Os hutis estão na mesa, eles não estão no menu. Ao passo que os vassalos do Ocidente, né, que apoiam Israel, estão no menu. Quer dizer, que eles vão ser rifados lá na frente. Esse é o problema. O hegemon, né, que é como se fala aí dos excepcionalistas, dos ocidentais, dos atlantistas, né, são chamados de os cruzados, né, nas universidades chinesas. O hegemon, o excepcionalismo americano, são chamados de cruzados, né. Eles perderam a capacidade de colocar na mesa os nomes dos participantes. A principal razão para esse colapso de autoridade é o crescente número de encontros internacionais realmente sérios hoje em dia. Os encontros internacionais, diplomáticos e de negociações realmente sérios hoje são realizados e patrocinados pela parceria estratégica Rússia e China. Pelo menos desde o início aí da operação militar especial na Ucrânia, em 2022. Ou seja, nos últimos 2 anos. Entramos no 3º ano aí deste conflito. Por quê? Porque essas tratativas diplomáticas têm um planejamento, né, uma meta a longo prazo claramente definida. Somente estados civilizacionais, dentro da concepção, por exemplo, do Samuel Huntington, onde ele analisa as principais civilizações do mundo, no seu livro The Clash of Civilizations, que é um livro que a gente não se cansa de indicar. Somente estados civilizacionais, com poder civilizacional, têm essa capacidade de diálogo, de conversar. E, naturalmente, os cassinos neoliberais plutocráticos,
né, que é o verdadeiro poder do Ocidente, não tem essa capacidade de diálogo, pelo contrário, despreza qualquer diálogo com o mundo asiático. Negociar, por exemplo, com o hegemon, né, com o excepcionalismo do Ocidente, é impossível. Né? Os excepcionalistas, aí os neocons, se recusam terminantemente a qualquer tipo de negociação, seja com a Rússia e, de uma maneira mais indireta, com a China. Basta você ver a sequência de bloqueios às resoluções de cessar-fogo da ONU. Né? Os Estados Unidos estará sempre contra qualquer possibilidade de cessar-fogo, né, na Palestina, né, e também na Ucrânia. Né. Todas as tentativas de Vladimir Putin de estabelecer a paz, né, na Ucrânia falharam. Né. Além disso, o hegemon prima pela constante ameaça e chantagem para com os seus colonizados. Né. Basta ver a reação histérica da mídia convencional brasileira, inclusive, ao veredito proferido por Lula sobre Gaza. Quer dizer, essa histeria da mídia neocon brasileira é porque ela é toda ela submissa aos Estados Unidos, né, e aos interesses dos bilionários americanos. O que a Rússia mostra ao sul global, 2 anos depois do início da operação militar especial, é que a única maneira de dar uma lição ao hegemon é necessariamente de natureza tecnológico, militar. É a única linguagem que eles entendem. O problema é que nenhum Estado, nação, hoje, se pode comparar à superpotência nuclear, hipersônica, militar, que é os Estados Unidos, é a Rússia. A maior potência militar hoje do mundo é a Rússia. 7,5% do orçamento russo é dedicado à produção militar. Eles têm uma produção militar que se compara, se suplanta a do Ocidente inteiro. A Rússia está e continuará em permanente pé de guerra porque o russo é um povo guerreiro e organizado e que jamais vai ceder a ser um vassalo do Ocidente. Isso não vai acontecer, né? Até o dia em que as elites do hegemon, da hegemonia ocidental, voltem a si e respeitem a Rússia pelo que ela é, e por aquilo, e pelo porquê ela é aquilo que ela é. Isso está muito longe de acontecer. Enquanto isso, o eixo da resistência aí do Oriente Médio assiste e aprende com suas perdas humanas, né, dia após dia. É importante ter em mente que, para todos os movimentos de resistência do sul global, por exemplo, a resistência em torno da defesa da Palestina, por exemplo, o oeste africano, que hoje está numa luta contra o neocolonialismo francês. Isso está acontecendo na África, hein? As linhas de confronto entre os interesses dos países africanos e os interesses geopolíticos aí do hegemon são muito difíceis, né? Duras, né? Hoje trata-se do Ocidente coletivo, que é este mundo democrático, baseado em regras, né, do excepcional, essa coisa da cultura ocidental querer se impor contra o Islã, né, ao qual ela criou todo um discurso anti-islâmico na sua mídia, né. O Ocidente coletivo também contra a Rússia, né, que ela chama aí de Eurásia, né. Logo será também o Ocidente coletivo contra a China. Quer dizer que essa luta contra a China, usando Taiwan, já está sendo costurada aí, já faz vários anos, né? E dificilmente, eu acho, mas já está acontecendo, né? Você vai ter 3 frentes de guerra, né? Uma na Ucrânia, uma na Palestina e uma em Taiwan. Então você teria aí o Ocidente coletivo contra o Islã, a Rússia e, finalmente, contra a China. Neste embate de titãs aí de civilizações, eu particularmente acho que a tendência é não haver uma terceira guerra mundial. Eu não acredito que vai haver uma terceira guerra mundial nuclear, mas eu acredito que o Ocidente vai ser lentamente comido, enfraquecido, né? Ele vai acabar cedendo. Essa é a previsão que eu faço aqui, talvez até 2030,
a gente esteja assistindo o Ocidente aí se adaptando para poder sobreviver. O fato é que nós estamos imersos numa guerra mundial, que eu não digo que seja a terceira guerra mundial, mas eu digo que é uma guerra mundial, que ela é existencial e civilizacional. Nós nos encontramos numa encruzilhada. Há uma bifurcação aí, ou haverá uma escalada rumo a uma ação militar cinética, uma guerra total, que seria a terceira guerra mundial, e seria nuclear, e seria o fim da atual civilização, tomada como um todo, ou haverá uma multiplicação de guerras híbridas espalhadas por diversas latitudes, que é o que está acontecendo, uma multiplicação de guerras híbridas. Por exemplo, na Ucrânia, na Palestina, na faixa de Gaza, que está expandindo agora para o sul do Líbano, com a entrada do Hezbollah em ação. Isso parece muito mais provável. Caberá ao eixo aí da assimetria, de um modo calmo, controlado, comedido, forjar aí corredores, passagens e trilhas, inclusive subterrâneas, né, capazes de minar e subverter a ordem mundial baseada em regras, e essa ordem unipolar que agoniza e agride a humanidade, liderada pelos Estados Unidos. Pessoal, para terminar o vídeo, vou falar aí sobre o que eu acho, usando aí uma reflexão do Felipe Quintas sobre as atuais manifestações bolsonaristas. Veja só, as atuais manifestações bolsonaristas, que foram no dia de ontem em São Paulo, são o último suspiro de uma direita de classe média formada politicamente com a ideia de justiça, né, de justiceirismo infantil, né, infantilizado, né? É o culto à força de filmes, séries, né? Por exemplo, Top Gun, o Rambo, né, o 007, o Law and Order, que sempre toma os Estados Unidos como a referência suprema de tudo na vida, né? E quando você olha aí para os mais velhos, né, por exemplo, os que são da minha faixa etária, né, que já estão aí meio que nos aposentos, né, que já estão se despedindo aí de uma vida ativa, né, estão mais recolhidos a uma vida mais intelectual e mental, né? Enquanto se olha aí para a velharada, né, os jovens da direita da classe média, estão se formando com ideologias que a única palavra que a gente pode dizer é que são ideologias perniciosas. Por exemplo, os ANCAPs, o anarcocapitalismo, né? Quer dizer, ganhar dinheiro financeirizado com moedas, com bitcoins, enfim, acreditar nisso como sendo a salvação da lavoura, né? O separatismo, né, a polarização, né, querer que os estados se separem, esfacelar a unidade federativa de um país ou nação, a coisa do Red Pill, né, que eles aprenderam lá no filme da Matrix, né, a pílula vermelha, a pílula azul, o próprio neonazismo, né, que se expressa hoje em grupos aí que adotam aí, principalmente nos games, né, nesse populoso mundo subterrâneo da internet, aí no mundo dos jogos, games e no mundo das apostas, né, com seu visual assim, um tanto quanto cheio de símbolos, né, que a gente pode associar facilmente a símbolos neonazis. Some-se a tudo isso um quadro equivalente também para a esquerda, né? As gerações aí da época do Ivan Lins, do Cazuza, né, já estão dando adeus, né? Os meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder, né? E as novas gerações aí já estão despontando intoxicadas com todo tipo de ideologia nihilista, de destruição, inclusive de autodestruição, e desconstrucionista, que desconstrói qualquer possibilidade de ver o mundo dentro de uma filosofia de vida, né? Então você destrói isso, né? E compõe esse universo aí, as esquerdas, o chamado identitarismo, que nos Estados Unidos é o wokismo, né? No que depender da formação política predominante da juventude atual, as perspectivas de futuro não são lá exatamente muito boas. Então é uma reflexão aí do Felipe Quintas. Mas olha só, pessoal, o que nós vemos nas ruas
gente cansada com o sistema brasileiro, que eles veem como gerador de injustiça, de desigualdade, de corrupção. Sim, mas mais do que isso, nós vemos gente cansada da injustiça que apoia tudo que fala contra alguma justiça que ainda temos. Por exemplo, a Seguridade Social, as políticas públicas, as políticas sociais, instrumentos de soberania de uma população, né? Quer dizer que eles querem justiça, mas ao mesmo tempo eles querem acabar, né, com o Estado, com o governo, com a política, né? Então, assim, votam cegamente em políticos que alimentam slogans narrativos e os tomam como a salvação da lavoura, né? Vem de uma pureza, esse pessoal que está nas ruas, vem de uma pureza que eles absolutamente não possuem, né? Eles estão num estado de ilusão, né? E, na verdade, eles acabam perpetuando um lado do sistema, né? De que forma? Apregoando o neoliberalismo, no fim das contas. O pentecostalismo verde e amarelo. Quer dizer que a direita, então, ela peca por sua submissão total ao hegemon neoliberal e sionista. E a esquerda, por sua vez, ela perdeu a fala, né? Talvez perdeu até a face, né? Não revê, ela não recria o seu discurso, com algumas exceções, como nós vimos, por exemplo, na fala de Lula recente, né? Onde ele se coloca claramente ao lado da resistência contra o sionismo. Hoje não se trata mais para a esquerda de destruir a burguesia ou de combater o capitalismo, né? O mote da esquerda tem de ser agora o uso inteligente dos órgãos públicos, a reforma das instituições, a fim de desenvolver as potencialidades nacionais. Muito bem, sendo que tínhamos para hoje, o vídeo ficou com 27 minutos. Agradeço a presença de todos. Canal de mídia independente, de mídia alternativa, de livre pensamento, de livre expressão. Vamos aí visualizando a luz no fim do túnel. Obrigado a todos. Se gostarem do vídeo, tragam um seguidor para o canal, divulguem em suas redes, façam um comentário. Se quiser me pagar um cafezinho, tá aí o Pix na descrição do vídeo. Então até a próxima e fiquem com Deus.